de já essa vibe, assim, de... Pronto, gente, vamos começar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas, a doutora Eliane, pedir desculpas pelo inconveniente, né? Infelizmente, o doutor Estevão, né, que faz os convites, ele não tinha a informação de que a plataforma anterior não liberava mais que 6 pessoas, né, para a transmissão. Então, a gente precisou mudar. Quero agradecer também por terem aguardado, pela disponibilidade de todas, né? Nós vamos gravar essa reunião para disponibilizar no YouTube, porque infelizmente também a gente não estava conseguindo transmitir, né, do Zoom direto para o YouTube ao vivo. E aí a gente, para não perder mais tempo, né, que já se passaram 30 minutos, vamos fazer a gravação e depois disponibilizar para o pessoal ver no YouTube da ANAM. Então, como eu estava mencionando, a gente vai tratar da questão referente ao empoderamento feminino, né? Principalmente porque nós estamos falando do mês da mulher negra latino-caribenha, né? Que é o julho, dia 25 de julho, né? Tem esse dia. E eu quero agradecer a participação da doutora Eliane. Para quem não me conhece, né, já vamos começar. Eu sou Noemile Mota, sou advogada, né, de família de sucessões, atuo em Capim Grosso, na Bahia. Sou membro da comissão de promoção à igualdade racial da OAB aqui na Bahia, né? Estamos hoje com a presença da doutora Carmen Dora, né, que é servidora aposentada do tribunal, é advogada também trabalhista e é ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial de São Paulo e integra também a ANAM. A doutora Daniele Santos, que também é advogada e membro da ANAM. Eliane Macedo, que é advogada, filósofa, é minha conterrânea aqui da Bahia, né, atua com direito das sucessões e é presidente da Comissão dos Idosos, além de ter sido a idealizadora dessa comissão aqui da UABBA. A doutora Pietra Gomes, que é advogada trabalhista, palestrante e também membro da ANAM. Doutora Pérola, que é psicopedagoga, clínica institucional, especialista em gestão pública com ênfase jurídica, né, e atua na fundação, é isso, do Ministério Público, bacharel em Direito pela PUC também. Nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Fernandes, que é advogada, né, professora universitária, mestre em Direito, integrante do Conselho Fiscal das Mulheres em Carreiras Jurídicas e também, eita, meu Deus, é membro do porta-voz, não, membro porta-voz do Movimento OAB pela Democracia e Diversidade. Falei correto, doutora Eliane? Se apresente aí, por Exatamente. gentileza. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, à doutora Noemile, a doutora Eliane, a doutora Pérola, a doutora Pietra, a Daniela, a doutora Carmen. O convite que veio também do Estevão, da ANAM. Eu fico muito feliz de a gente poder discutir hoje esse tema tão importante para nós mulheres advogadas. E eu fico à disposição aqui para a gente ter um diálogo bem bacana. Pronto, eu gostaria de dar a palavra inicialmente para a doutora Eliane Macedo, para fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, né, e vamos tentar ser breves para que a gente consiga, né, trazer mais perguntas e produzir bastante, né, informações aqui nessa noite de hoje. Boa noite a todas. É uma alegria muito grande estar aqui ao redor de mulheres tão competentes e que fazem o diferencial, né? Faz o diferencial. Doutora Eliane, como é a sua atuação em face como é a sua atuação como mulher negra junto à OAB? Obrigada pela pergunta, minha xará Eliane. Bom, eu terminei meu curso em 2007, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão, e logo nos primeiros anos eu não atuei como advogada, eu atuei com uma assessoria jurídica. Como acontece com uma grande parte de advogados, a gente ainda tem algumas questões que precisamos discutir dentro da OAB para incentivar e fortalecer a advocacia, a jovem advocacia. E naquela ocasião, em 2008, eu comecei trabalhando como uma assessora do Tribunal de Justiça do Maranhão, e só 2 anos depois é que eu comecei, de fato, a ingressar enquanto advogada, né?
a estabelecer escritório e ter carreira na advocacia. Dentro da UAB, participei de acho que 2 pleitos eleitorais em apoio, não em nenhuma comissão ou em linha de frente, mas apoiando determinados candidatas. E em 2019, eu assumi pela primeira vez a comissão, fui vice-presidenta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Seccional do Maranhão, junto com o doutor Eric Moraes, que era o presidente até então, e lá comecei a ter uma atuação mais participativa dentro das comissões, a perceber a necessidade de nós, mulheres, estarmos ali dentro, ocupando aquele espaço, porque até então, embora não tivesse uma afinidade em relação à gestão, é necessário a gente ocupar esse lugar. É necessário a gente colocar a nossa fala ali como uma liderança que vai inspirar, sem dúvida, outras mulheres a participarem também. Então, a partir do ano de 2018, na verdade, foi que eu comecei a trabalhar mais internamente nos assuntos que dizem respeito às comissões de OAB. Pronto, doutora Eliane. Perfeita a sua colocação. Eu acho que é muito relevante que a gente realmente ocupe esses espaços, né? É como a doutora falou, só o fato de estarmos ali já é uma grande resistência, né? Porque de todas as formas nos dizem, dentro da nossa profissão, o que é mais triste, né? Porque a gente está falando de direitos, mas a gente sente aquela hostilidade, né? De que a gente está num local que não é nosso. Então, o fato de estar lá já representa muito. Então, eu acredito que a doutora foi aí precursora de caminhos, né, para as outras que vieram após. Doutora Pérola, com a palavra. Boa noite a todas as colegas, em especial a nossa convidada palestrante aqui, né? A minha pergunta é a seguinte: nós falamos muito do empoderamento da mulher negra e falamos muito de que quando uma sobe, leva a outra. Infelizmente, não é, mesmo no nosso meio, a gente acaba tendo alguns empecilhos, encontramos algumas irmãs ou não irmãs, digamos assim, que não é tão bem da nossa mesma etnia, que não são mulheres não tão solidárias com as nossas pautas, com as nossas questões, tendo em vista que para nós, como mulher, na condição de mulher, em especial na condição de mulher negra, as coisas são mais difíceis. Então, minha pergunta é como que tu, nesse espaço empoderado que tu estás, né, pelos espaços que tu frequenta, são espaços de empoderamento, são poucas as mulheres negras neste lugar, como que tu faz para que outras mulheres negras também possam estar empoderada e puxada juntamente contigo nesse espaço tão importante, tão ímpar, tão único, né? Foi sempre uma preocupação minha, Pérola, estar presente de uma forma muito responsável também, não causar aquela falsa impressão de que eu estou aqui e vou criar um mecanismo mágico para fazer com que todas estejam, porque a gente sabe que isso é um caminho muito longo entre nós estarmos e todas nós estarmos juntas nesse percurso. Então, essa questão de dar as mãos para ajudar que outras mulheres atravessem esse campo e estejam também representadas, sempre foi uma preocupação minha enquanto de responsabilidade, de não criar fantasias, não criar um mundo ideal inalcançável. Então, o primeiro ponto é a gente estar presente independentemente das adversidades. Eu falo isso porque, além de advogada, eu sou professora universitária e o que a gente menos vê dentro de uma sala de aula são pessoas pretas ali dentro. Com o crescimento de certas políticas de Estado, isso ficou um pouco melhor, mas a gente também ainda não consegue ver muitas mulheres pretas. E eu tenho um episódio que me marcou muito nessa minha carreira, que foi uma aluna negra que se reportou a mim dizendo: professora, às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas quando eu vejo que a senhora está aqui, o fato da senhora estar aqui me alimenta a vir todo dia para a sala de aula, me alimenta todo dia a pegar meu ônibus e passar 2 horas aqui para vir estudar. Então, isso desperta na gente a necessidade de, primeiro, a gente ter uma postura responsável da nossa atuação, da forma como a gente vai
ser apresentada, da forma como a gente precisa buscar por qualificação para poder ter essa contrapartida, né, de poder retribuir com o que a gente, com o que eu tenho, com o que a gente estuda, né? Por muitas vezes eu me vi em um ambiente, eu acho que muita da gente passou por isso também, né? Se vê num ambiente que é completamente embranquecido e a gente está ali de único, de preto único, aquela questão que a gente precisa debater e precisa todo o tempo estar buscando questionar para fazer com que outras mulheres também tenham esse acesso, né? Então, a minha preocupação enquanto mulher advogada preta é criar uma rede de pessoas que eu possa trazer comigo também. Como? Incentivando essas mulheres a produzirem, incentivando essas mulheres a estar dentro do ambiente jurídico, a escrever sobre temas. A gente pode escrever sobre tudo que a gente quiser, a gente não precisa só escrever sobre racismo, a gente não precisa só escrever sobre machismo, a gente precisa fazer com que essas mulheres entendam que a produção delas e o fato delas estarem presentes nesses ambientes por si só já é um ponto positivo, um ponto de início para essa caminhada, que a gente sabe que não é tão fácil, é uma caminhada árdua, mas que a gente precisa se fazer presente, sim. Obrigada pela fala, doutora Eliane. Realmente, enquanto aluna, né, dentro da universidade, eu fui estudante na Universidade Federal da Bahia, e eu só tive uma professora negra. E é bem isso, o ambiente acadêmico, ele é tão embranquecido que eu também sentia esse empurrão para fora, né? O tempo inteiro eu chegava na faculdade e parecia que ali não era o meu lugar. E por muito tempo eu não entendia que era o racismo estrutural, né? Que até a postura dos professores que não têm consciência racial eram hostis e incitavam, né, uma competição dentro da sala de aula. E quando eu tive uma professora negra, né, que foi minha professora de Direito Agrário, infelizmente só fui ter essa professora, a oportunidade de ter esse contato no último semestre, então eu já tinha passado por tudo que eu podia passar dentro da faculdade, foi que eu entendi o que era que eu estava vivenciando ali enquanto aluna, né? Inclusive, a minha necessidade de ter contato com essa questão, né, de combate ao racismo, veio depois de ter formado, depois de já estar advogando, né, que foi quando eu ingressei para a Comissão de Promoção à Igualdade Racial, porque eu me sentia o tempo inteiro desmotivada dentro da profissão. As minhas prerrogativas eram desrespeitadas, né? Sempre descredibilizada, e às vezes a gente não consegue entender que não é simplesmente porque você é jovem advogada, né? Sim. Porque você é mulher advogada. É também porque você é mulher preta advogada. Então, assim, são circunstâncias que a gente precisa ter conhecimento para poder adotar estratégias de superação e se permanecer na advocacia. Porque, né, hoje formar em direito, né, e tirar a carteira da ordem, ser advogado, é uma realidade mais factível, mas exercer a advocacia é para poucos, não são todas e todos que conseguem viver da nossa profissão no nosso país, principalmente no nosso local, né? É bem difícil, bem árduo. Doutora Pietra... Existe uma questão, doutora Nani, pode falar. só para complementar, nós estamos falando de dois estados, eu e você, né, dois estados que têm maioria de população preta, né? O Maranhão, acho que nos últimos censos, indicou até um aumento em relação à Bahia, nós somos 85% da população preta, e causa muita estranheza a gente não ter essa representatividade dentro da OAB. Então, quando a gente fala de necessidade de se criar políticas realmente que sejam afirmativas para que essas pessoas, para que nós possamos ocupar esse lugar de espaço, é porque é uma necessidade, não é só profissional, mas é uma necessidade social. A gente precisa ter essa representatividade. As pessoas precisam olhar para a doutora Eliane, doutora Pietra, doutora Carmen, doutora Noemily, doutora Pérola e dizer assim, olha, é possível, nós estamos ocupando esse espaço, nós vamos ter um lugar de fala e nós precisamos de fato exercer essa advocacia e precisamos ter respeito ao exercer essa advocacia. Então, me preocupa muito o número de pessoas que ingressam nessa faculdade e que vão passar nos exames da OAB e, por exemplo, não vão ter condições de pagar anuidade, porque elas vieram egressas, por exemplo, de determinadas políticas públicas afirmativas que deram a mão para que elas atravessassem
para o campo do ensino superior, que às vezes falta quando ele chega no campo profissional. Então, a gente precisa pensar nessas saídas, a gente precisa pensar nesses instrumentos que possam, de fato, ser insersores, né, dessas pessoas no âmbito da profissão. Com certeza, realmente. Gente, eu só gostaria de solicitar que quando a gente não, quando outra pessoa estiver falando, a gente silenciar o microfone, porque infelizmente no Zoom eu não consigo mudar, né, quem aparece na tela. Então, sempre que tem um ruído em algum outro local, ele muda, o direcionamento da câmera. Obrigada pela fala, doutora Eliane. Doutora Pietra Gomes está com a palavra. Boa noite, meus colegas. É um enorme prazer estar aqui com vocês e a gente poder, na verdade, debater, né, nesse mês da mulher negra latino-americana, né? E a gente poder trazer esses assuntos e trocar experiência, enfim. Então, agradeço muito o convite da ANAM. Na verdade, meu questionamento, nós falamos anteriormente sobre representatividade e sobre inserção de mulheres negras também no espaço de poder, e a OAB nós sabemos que é um espaço de poder. Eu gostaria de saber, doutora, como a senhora vai implementar, ou como a senhora pretende implementar o percentual aprovado pela nossa OAB federal com relação ao recorte racial dentro da OAB. De que forma a senhora pretende fazer isso, para que a gente possa ter uma verdadeira representatividade, e se essa implementação dessa diversidade, né, e esse recorte racial também está direcionado aos cargos de direção na OAB? Durante muito tempo a gente fala sobre isso, né? A necessidade de termos uma OAB com maior participação em relação à diversidade, né? Paridade de gênero. Aqui no Maranhão a gente fala muito da participação de indígenas, quilombolas, pessoas pretas, e é um desafio, de fato, pensar em como buscar a participação dessa diversidade no âmbito da OAB. A gente viu que, com muito custo, apenas no ano passado a gente conseguiu implementar 50% da questão de paridade de gênero e 30% da participação de negros já nessa eleição da OAB. Então, a gente precisa... eu quero ouvir também muitas advogadas, muitos advogados, para que a gente possa construir, de fato, uma participação que faça valer, né, essa nossa luta. A gente sabe que é realmente complicado. Eu tenho um evento assim na minha cabeça que me marcou também dentro da OAB, que era um evento falando sobre a necessidade de falar de mulheres dentro da advocacia, e no evento não tinha nenhuma mulher preta para falar, né? E aí um dos questionamentos que foi colocado é onde as mulheres, onde elas estão engajadas? Por que elas não estão dentro da OAB? Por que elas não participam desses movimentos eleitorais? Por que elas não participam de determinadas comissões? Então, é um desafio que eu tenho uma inquietação, uma angústia de saber como a gente pode incentivar essas mulheres a estarem mais presentes nesse universo de poder. A gente sabe que é difícil quando a gente, por exemplo, fala... recentemente eu fui nomeada porta-voz de um movimento chamado OAB pela Democracia e Diversidade, e a gente vê como é difícil, porque além da questão da participação de mulheres e diversidade dentro da OAB, a gente tem a questão da cláusula de barreira, né? Essas mulheres precisam ter mais de 3 anos na OAB para poder ocupar algum cargo de conselho e mais de 5 anos para ocupar cargos de diretoria. Então, realmente é um desafio que se coloca, acho que não só para a OAB do Maranhão, mas para todas as OABs, as seccionais, de como a gente vai fazer, que estratégia se vai criar para realmente fazer com que essas chapas que vão ser criadas na eleição desse ano obedeçam esse critério de 50% de mulheres e 30% de negros de representatividade. Por isso, eu me proponho a ouvir, a gente criar alternativas, criar sistemas, criar mecanismos que a gente possa realmente fazer, porque senão vai ser só a participação pro forma, né? Vamos colocar essas mulheres para estarem, de qualquer forma,
ali dentro, mas não vão ter representatividade, no frigir dos ovos vão estar ali comandadas por homens, ou por homens brancos. Então, a gente precisa pensar conjuntamente do que a gente pode fazer, como a gente pode trazer essas mulheres para dentro da OAB. Eu, sinceramente, toda vez que alguém me pergunta isso, doutora Petra, eu fico pensando, gente, qual é o mecanismo? Como se faz? A gente precisa abrir o espaço, precisa mostrar que é possível, mas a gente também precisa escalar esses outros critérios, né? E esse critério da barreira, para mim, também é um critério decisivo, né? De fazer com que essas mulheres sejam cada vez mais presentes nessa composição. De toda sorte, né? Acho que já foi um avanço enorme a gente ter conseguido, né? Incluir esses percentuais, né? Para poder a gente conseguir realmente obrigar, né? Que tenhamos representatividade dentro da ordem. Porque é bem o que a doutora falou. Outro dia eu estava vendo um evento da seccional, né, da Bahia, e aí a gente estava transmitindo ao vivo, se não me engano, no YouTube, e uma pessoa do Rio Grande do Sul perguntou assim, esse evento é na Bahia mesmo? Porque só tem gente branca. E aí é onde a gente para pensar, né, que realmente... apesar de nós estarmos, né, como a doutora falou, em estados em que a maioria da população é negra, mas tem aquele apartheid disfarçado, né, onde é que se encontra negro na Bahia e onde é que se encontra negro no Maranhão. Com certeza não é na advocacia, né, assim que as pessoas pensam, porque até para a gente chegar nesse local é muito trabalhoso e o tempo inteiro a gente fica, né, tendo aí barreiras, como a doutora falou, essas cláusulas que também, apesar de ter uma política afirmativa, tem outras que a contrassenso impedem que essa política se aplique de forma efetiva. Doutora Carmen Dora, por gentileza, sua pergunta. Que bom que você corrigiu o meu nome. Carmen Dora. Boa noite. Depois de uma grande luta aqui, consegui entrar, né? E isso faz parte da nossa luta de resistência positiva o tempo todo. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Igualdade Racial da nossa OAB e eu vejo realmente uma dificuldade de trazer os nossos para a participação. Isso está ligado com o racismo estrutural, porque muito você conversa e os colegas acham que o espaço ainda não é deles, que não dá para ocupar, que tem dificuldade. Então, a gente tem um trabalho aqui de conscientização e de capacitação para conseguirmos novos valores para ocupar esses espaços. Em certa oportunidade, eu me inscrevi para o 5º Constitucional, aqui em São Paulo. E, ao que eu sei, eu fui a primeira mulher negra a me inscrever. Então, eu ouvia muito assim, você acha que é para você? Você acha que pode? Você acha que tem condições? Desse jeito, né? E eu falava assim, eu acho, eu acredito, eu tenho, porque está ligado com o racismo estrutural. Então, os que estão no poder não conseguem nos olhar como iguais. E quando você disputa a igualdade de condição, sempre há aquele interior da pessoa racista e discriminatória, no sentido de desconstruir o seu ideal, o seu objetivo. Então, nós temos que estar sempre muito preparados para não deixar que estas referências não boas nos atinjam a ponto de fazer com que a gente desista do nosso ideal. Então, muitas vezes a gente chama os colegas, eles dizem, mas eu preciso trabalhar, tenho que ganhar o pão, como é que eu vou fazer? Né? Porque a história que o opressor deixou de lembrança para nós é de que esses espaços não nos pertencem, é que nós não somos bem-vindos, que não dá para participar. E esse discurso continua até os dias de hoje. Nós estamos aqui, conseguimos romper a barreira da exclusão em termos, porque a discriminação ainda nos persegue. E uma de vocês, eu não lembro exatamente quem foi agora, que falou que é difícil a gente estar advogando porque o preconceito nos acompanha. É difícil, sim. Não faz muito tempo também, eu fui discriminada numa audiência
O juiz só faltou falar, não gosto de você porque você é negra, mas tudo o resto que vocês imaginam, ele fez. Mas levou também, porque eu não deixei nada sem resposta. E tudo com resposta técnica. Tudo que eu respondi para ele, tudo que eu rebatia, era com base na Constituição, no ordenamento jurídico, nos princípios gerais do direito. Eu acho que ele ficou pensando, poxa, como é que eu vou pegá-la? Né? Agora, por quê? Ele não está acostumado a ver uma mulher negra na advocacia. E quando ele vê, ele acha que a mulher negra não tem capacidade, não tem condições. Porque isso é o que o agressor, o opressor colocou. E, infelizmente, no lugar onde deveríamos encontrar justiça, a gente ainda encontra essas diferenças. E esse juiz que me discriminou, a discriminação começou quando eu entrei na sala de audiência com a minha cliente negra, que ele não respondeu boa tarde e fez questão de responder o boa tarde para a parte contrária com um sorriso, puxando o assunto de futebol de final de semana. Era evidente que ele estava discriminando. Depois ele passou a procurar defeitos na minha petição inicial, mas não tinha. Então, tudo que ele falava, eu tinha uma resposta técnica, e ele não esperava por isso. Então, nós temos que estar sempre muito preparados para, quando acontecerem fatos dessa natureza, porque eu não imaginava que ele fosse fazer isso comigo, que ele fosse me tratar daquela forma tão desrespeitosa. Ele chegou ao ponto, ele gritava e esmurrava a mesa. Como a audiência estava atrasada, tinha muita gente esperando, todos entraram na sala para ver o que estava acontecendo. E eu, assim, o meu rosto queimava. Se eu fosse branca, eu acho que eu estaria vermelha. Mas eu falava para o meu interior, não, você não vai ficar nervosa. Fica calma, Carmen Dora. Eu falava para mim. Porque o que ele queria era me desestruturar. Ele queria que eu pensasse que eu era incompetente, que não dava para eu estar ocupando aquele espaço. Ele queria me espezinhar na frente de toda aquela plateia que estava lá, todo mundo segurando o riso e alguns rindo descaradamente, até que eu falei para o juiz, Excelência, o senhor está gritando comigo. Ele disse, eu não estou gritando mais ainda. Aí eu disse para ele, olha aqui, Excelência, eu não te conheço. É a primeira vez que eu faço audiência nesta vara. Estou te tratando com respeito. Eu quero o mesmo tratamento. E aí eu tinha quase certeza que ele ia me dar voz de prisão, dizendo que ele estava desacatando. Aí ele falou que estava doente. Eu falei assim, então o senhor vai para o médico, porque nenhuma lide se sobrepõe à sua saúde. Vai para o médico, Excelência. Aí foi aquele silêncio mortal na sala, que ninguém mais riu. Ficou todo mundo me olhando com aquela cara de assustado, como se tivesse visto uma alma do outro mundo, sabe? E daí ele resolveu ouvir a minha cliente, e a minha cliente ficou tão nervosa que ela transpirava, ela tremia, que ela mal conseguia falar. Porque como que eu ia poder saber que ele ia fazer isso? Olha, o racismo mata, o racismo exclui, o racismo produz uma dor muito profunda, né? E essa é a forma que eles usam para nos desestruturar. Só que naquele dia, ele encontrou a Carmen Dora, que procura saber das coisas, não é que a gente saiba tudo, mas a gente procura se atualizar, a gente procura ler, a gente procura ouvir os mais velhos e tirar da experiência aquilo que pode dar, porque sabe quando vamos precisar. E então, tudo que ele falava, tudo que eu pedia, ele indefiro. Eu dizia, protesto. E ele falava, pode fundamentar. Aí eu fundamentava. Aí, já que era para fundamentar, então eu aproveitei Código de Processo Civil, Código do Trabalho, Código do Direito do Consumidor, Princípio Geral do Direito, tudo, Constituição Federal. Ele deve ter ficado muito doido comigo. Mas, então, eu entendo que é esta a forma que nós temos que passar para os nossos. Nós temos que dizer, você pode, você é capaz, você sempre vai encontrar um dispositivo legal ou constitucional que lhe dá razão. Então, já pesquisa antes, já deixa ali anotado, já deixa separadinho, porque na hora que acontecer alguma coisa, você tem a resposta. Agora, é um trabalho constante, realmente, para motivar e para conscientizar os nossos e as nossas de que esse espaço nós podemos ocupar, que esse espaço também é nosso. E quando chegar lá, é difícil você se impor. Eu soube de um caso aí de terem cortado o microfone de uma colega que estava se pronunciando. Aí eu disse para você, devia falar sem microfone mesmo. Cortou o microfone, você fala sem microfone. Mas é que é tudo tão rápido
que mal dá tempo da gente tomar uma atitude. Mas, infelizmente, nós temos que estar preparados para tudo isso, porque a nossa resistência positiva continua em movimento. E tudo isso que acontece é resquício da abolição inacabada, porque os opressores não se conformam de nos ver em igualdade, de nos ver ocupando esses espaços, de nos ver tramitando pelos fóruns como todos tramitam, com normalidade, eles nos veem assim. E essa semana, eu estava participando de um... Doutora Carmen, eu tenho certeza que a doutora tem inúmeras histórias interessantes para nos contar, mas a gente está com o tempo bem apertado. Eu gostaria que a senhora fizesse a sua pergunta, doutora Eliane, para que a gente desse continuidade. Doutora, eu gostaria, assim, a senhora tem assim, alguma estratégia que a gente possa estar utilizando para atrair essas advogadas e esses advogados negros, seja através de seminários, simpósios, rodas de conversa? A senhora tem alguma coisa nesse sentido que a gente já pudesse estar colocando em prática para colaborar com as próximas eleições? Olha, existem, doutora Dora, a doutora contando várias histórias, a gente fala assim, como a gente necessita se qualificar, né? Porque talvez se esse fato acontecesse com uma jovem advogada preta, talvez ela não tivesse essa vivência de revidar na altura, né? De se colocar numa situação de calma, né? Para reverter essa situação, como já aconteceu comigo, aconteceu com os colegas também, de às vezes eu chegar com um grupo de alunos para visitar um tribunal e perguntarem, cadê a professora? E eu estar bem na frente do grupo de alunos, né? Então isso é muito comum, muito recorrente. Então se a gente não se prepara de fato, é muito mais complicado da gente lidar com certas situações. E aí eu lembro de exemplos que são muito positivos, e já complementando a pergunta anterior da doutora Pietra também, nesse sentido, a gente investir maciçamente na questão do letramento racial, das pessoas entenderem o que é ser preto dentro do Brasil, das nossas dificuldades, das leituras que são essenciais para a nossa vivência, da gente entender essa nossa vivência, entender a nossa história, não apagá-la, porque, óbvio, todos os planos de governo são no sentido de apagar e de esquecer isso, né? Então a gente precisa trazer essa história e entender como foi a formação da nossa sociedade para que a gente possa combater. Quando você nega uma situação, você, por exemplo, nega, vou fazer uma comparação agora bem grosseira, mas quando você nega uma doença, você não tem o que curar. Então, quando você nega o racismo, você não tem o que curar. E parte muito disso, muitas pessoas se colocam na posição de que eu não sou racista para não ter o trabalho de rever certos conceitos. Né? E a Djamila Ribeiro traz uma frase que é uma frase impactante, que a primeira momento causa assim, um reboliço na gente, quer dizer assim, nós somos todos racistas. A gente precisa assumir esse racismo para a gente começar a ter práticas antirracistas. Então, acho que o primeiro ponto é investir em letramento racial, qualificar os nossos advogados, independentemente de ser preto ou branco, fazer com que essas pessoas entendam as nossas origens, entendam a nossa formação social, entendam as dificuldades que a gente tem para que a gente possa buscar um lugar ao sol. Além de letramento racial, eu acredito muito que a educação ela pode ser transformadora. Então, eu acredito muito que o advogado ele precisa se qualificar na sua área de atuação, não só com cursos jurídicos, mas com coisas que são correlatas. Por exemplo, o ensino de idiomas. A gente viu o CERT, um centro de estudo. Agora eu não vou me lembrar o nome completo, mas eles trabalham nessa questão de incentivo que grandes escritórios abram, por exemplo, seletivos para alcançar públicos de advocacia negra, para, por exemplo, subsidiar bolsas de estudo em escolas de idioma à população preta, a advogados pretos. Então, eu penso que existem experiências que são muito proveitosas, que podem ser adaptadas para as seccionais, que a OAB pode fazer isso por nós também. Ela pode se fortalecer
e fortalecer os advogados e advogadas pretas que estão ali, que fazem parte dos seus quadros, né, profissionais. Então, eu penso que o letramento racial é o primeiro ponto, é a gente entender de onde a gente veio, para que a gente possa chegar onde a gente quer. E, depois disso, Sim. trabalhar essa qualificação mais intensa, não só de cursos jurídicos, mas de cursos que são importantes para a formação acadêmica como um todo. Então, só complementando o que a senhora disse, a questão do racismo não é coisa de preto, como eles dizem. Não é problema nosso, é problema de todos. Todos. Então, a capacitação tem que abranger a comunidade, a sociedade de uma maneira geral. Todos têm que ser orientados. Até aqueles que dizem que não são racistas. Exatamente. E esse resgate de conversar com a sociedade é um outro ponto de transformação. A OAB ela tem que entender que ela é uma instituição historicamente democrática. Ela foi criada para conversar com a sociedade. Então, ela não pode fechar as portas para os movimentos sociais. Ela não pode fechar as portas para as comunidades. Ela não pode deixar de conversar com o ponto de partida dela, da criação dela. A gente não pode se isolar em uma classe de que somos advogados, não conversamos com ninguém, vamos conversar só com o judiciário, acho que não é bem por aí. A gente precisa a OAB, ela tem uma função, isso. Ela, além de ser uma entidade corporativa, ela é também institucional. E esse lado institucional da OAB é que permite que ela se aproxime da sociedade. Exatamente. Que é a função primordial dela, a defesa do ordenamento jurídico e da Constituição. Do Estado democrático. Mas isso não quer dizer que ela não tenha que olhar para o clamor da sociedade. Que toda vez que o indivíduo, seja ele sozinho ou em conjunto, tem alguma dificuldade que parece intransponível, ele procura a OAB. Sim. Então, a OAB tem um papel muito relevante, muito importante nessa capacitação plena, para que a gente consiga realmente atingir a verdadeira igualdade, a verdadeira paz social. E tem que estar em parceria com as escolas, tem que estar em parceria com as faculdades, porque é lá que o estudante ele vai criar as bases dele para a atuação jurídica, independente se ele vai ser advogado, se ele vai ser juiz, se ele vai ser promotor. Então, ele precisa criar essa intimidade com o histórico dele, e entendendo esse histórico dele, para que quando ele leva isso para o profissional, ele consegue ser mais maduro. Ele consegue fazer com que essa travessia seja menos difícil possível para a gente. É incrível, né, o quanto que a nossa classe, né, realmente se coloca distante da sociedade. E eu só vejo essa intenção de se aproximar nas rodas de colegas advogados e advogadas negros e negras. Quando a gente fala da branquitude, né, advocatícia, esses assuntos realmente não são debatidos. E o que é mais estranho é que o próprio Estatuto da Ordem, né, ressalta a função social da advocacia, o munus público que o advogado tem, e o quanto que a gente deveria realmente fazer com que essa nossa função social seja exercida, seja praticada, e fazer essa questão do letramento racial, né, é muito importante. A minha comissão, né, de promoção à igualdade racial sempre tem essa preocupação de promover eventos de conscientização para a sociedade, porque até dentro da ordem é bem complexo, né, promover esses eventos. Para além da ordem, já é também algo muito difícil, mas é uma situação muito necessária. Então, bastante interessante. Inclusive, quero agradecer a doutora Carmen pela pergunta, porque incitou aí, né, debates que a gente realmente precisa tocar, precisa trazer para os nossos cernes e para as nossas conversas. Doutora Daniele Santos, me ouve? Agora nós queremos saber a sua pergunta, o que é que a doutora traz para a gente debater. Boa noite, doutoras. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Boa noite, doutora Eliane. A minha pergunta é sobre esse processo eleitoral da OAB, né? Eu acredito que muita gente tem a curiosidade, né, de como funciona esse processo no que se refere à participação, né? A doutora Eliane, como todos nós sabemos, é pré-candidata, né? E é uma pré-candidatura histórica, não só por conta de ser uma mulher preta, né, nessa pré-candidatura, mas por conta também do histórico, né, da seccional do Maranhão, que
que tem, né, como presidente sempre homens, né, à frente. Então, doutora Eliane, eu gostaria que a senhora falasse, a doutora falasse para a gente, primeiramente, por que que a senhora decidiu se candidatar? Como foi esse momento antes da pré-candidatura? E como funciona? Existe alguma questão de empenho econômico? Quais são essas barreiras? E como, né, como se deu esse processo pré-candidatura e como está sendo agora esse momento? Acredito que muita gente tenha curiosidade. Doutora Daniele, é uma pergunta muito interessante, porque até no ano passado, se alguém perguntasse se eu ia me colocar à disposição como pré-candidata do OAB, eu ia dizer que não e que não era possível. Eu realmente não me via nessa situação que eu estou vivendo hoje. Mas foi fruto de muita conversa, muito diálogo. Existe um grupo que está por trás dessa minha pré-candidatura. A gente sabe que da pré-candidatura até a candidatura de fato existe um longo caminho que a gente vai ter que percorrer. Então, primeiro nós criamos um movimento que justamente foi isso que a doutora Daniela, a doutora Carmen, a doutora Petra trouxeram aqui também, de advogados que eram incomodados com a pouca participação feminina dentro do universo da OAB, a pouca participação de determinadas pessoas dentro da OAB, a falta de diversidade, a falta de representatividade. Então, a gente começou a conversar isso mais ou menos em meados de janeiro, né, da necessidade de se criar um grupo que fosse um grupo para além das eleições, para eleição, mas que fosse permanente também, para que esse discurso ele viesse independentemente de quem fosse assumir a cadeira da próxima gestão da OAB. Então, a partir da criação desse grupo, foi que nós fomos conversando e o grupo chegou ao meu nome, né? A colocar, e eu me coloquei à disposição, depois de muito ler sobre mulheres atuando nessa seara, e o fato de sentir também falta da participação feminina como uma possibilidade de lançar essa pré-candidatura para incentivar outras mulheres a fazer também. E eu espero que essa minha pré-candidatura tenha inspirado outras mulheres. Até na última eleição que nós vivemos, tivemos uma candidata mulher até o final. Nesse, nós já temos 3 pré-candidatas mulheres, pelo menos aqui no Maranhão. Então, já começa a aumentar o número de mulheres interessadas a participar desse processo. Então, eu penso que é muito importante a gente aparecer e colocar o nome à disposição. Quer dizer necessariamente que vamos sair candidatas? Não sei, porque, como você falou, doutora, existe um longo caminho. A gente fala de uma logística que deve ser criada para permitir com que essas pré-candidaturas elas se transformem em candidaturas, e essa logística envolve um planejamento financeiro, um planejamento de visitas ao interior. A gente precisa tratar a advocacia não só do que se vive na capital, mas com o que é principalmente a realidade dos advogados no interior do Estado, e a gente tem um Estado que, aqui no Maranhão, que é um Estado carente dessa intervenção, né, de OAB de uma maneira mais positiva, né, para trazer, para fortalecer os advogados que atuam no interior do Estado. Então, existe todo esse universo que precisa ser pensado quando se fala em pré-candidaturas ou candidaturas para a OAB. Então, precisa, sim, de aporte financeiro, e isso vai depender também do tamanho do estado em que você está. Por exemplo, eu tive uma conversa com uma pré-candidata de um estado menor, que é o estado do Espírito Santo, e ela falando, olha, eu consegui levantar tantos R$1.000 e gastei só a metade, porque de fato o estado é menor. Mas quando a gente fala de estados maiores, por exemplo, Maranhão, que a gente precisa se deslocar do norte ao sul do estado, e precisa estar disponível também para isso, porque eu advogo, né? Eu dou aulas, então como eu vou conciliar essa minha agenda para visitar os escritórios, para ouvir os advogados, para me colocar à disposição? Então, existem questões que são caras, que a gente precisa pensar. E fora o lado profissional,
ainda existe o lado pessoal. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? A gente precisa fazer essa organização de roteiro de visitas, de conversa com advogados, pensando nas minhas filhas também, que vão ficar ali um pouco abandonadas da mãe, Eliane, né? Não da advogada, mas da mãe. Então, existe toda uma barreira que vai ser decisiva quando uma mulher se coloca à disposição para esses cargos, que envolvem as cobranças pessoais e as cobranças profissionais. E a gente precisa maturar isso, a gente precisa apoiar isso. Eu tive, em parte, o apoio de um grupo muito importante do Brasil, que são as Mulheres do Paridade de Verdade, que é encabeçada pela doutora Jungmann, do Goiás, né? E Valentina Jungmann, perdão, do Goiás, e disseram assim, vamos lá, a gente consegue, vamos se ajudar, vamos criar uma rede de apoio, inclusive financeira, para que essas mulheres saiam pré-candidatas, e isso vai ser importante para chegarmos, para que essa pré-candidatura possa, no futuro, se transformar em candidaturas. A gente tem as inscrições de chapas ocorrendo no final de agosto até começo de setembro, e só depois das chapas inscritas é que se começam as campanhas eleitorais. Então, a gente tem ali mais ou menos um mês e alguns dias de campanha propriamente até as eleições, que ocorrem em novembro. Então, é pouco tempo, e a gente precisa estabilizar todas essas questões para poder se transformar realmente em uma candidatura. Mas eu entendi importante esse movimento de se pré-candidatar por isso, Daniele, de me colocar à disposição das minhas colegas advogadas, dos meus colegas advogados, para que a gente pudesse construir uma coisa diferente, um cenário diferente. A gente não pode estar falando de advocacia no Maranhão sem que as mulheres participem também. E aí vem outras questões que também já foram debatidas aqui. Como atravessar as cláusulas de barreira, como incentivar que essas mulheres, de fato, façam parte de chapas, por exemplo, da OAB, como manter esse percentual, que é um percentual muito caro, que foi muito brigado, que foi muito discutido, mas que precisa se fazer presente na prática. Tá? Então, eu penso que a gente tem um caminho longo, mas a gente pode se organizar, pode se estruturar para apoiar candidaturas femininas, não só a minha, mas candidaturas femininas nas seccionais das OABs no Brasil. Muito obrigada, doutora Eliane. Doutora Eliane, eu queria dizer que é um ato de muita coragem, viu? Estar na condição da doutora nessa pré-candidatura, porque a gente sabe, né, o quão hostil nossos colegas conseguem ser com a gente, né, durante o exercício da nossa atividade, e quando a gente se expõe dessa maneira, né, porque quando a gente fala, né, de uma pré-candidatura, não é algo simples, né, então, não é algo... Não, é complicado demais. Eu lembro, Noemi, que logo nas primeiras semanas que foi lançado pelo grupo a minha pré-candidatura, aí começaram a pipocar, né, reproduções em blogs, porque, óbvio, é uma coisa realmente inédita, não deveria ser, mas é inédita no estado do Maranhão uma mulher preta se pré-candidatar, e, ao mesmo tempo, acompanhada de muita desconfiança. Aonde eu queria chegar? Qual era a minha intenção? Como se fosse tudo parte de uma coisa muito maquinada, sabe? Muito mal pensada, porque, obviamente, essas pessoas que criticam é porque têm essa visão de que as mulheres estão ou devem estar lá, ou estão lá para querer se projetar para uma outra coisa. E não é minha intenção, não tenho um projeto pessoal na UAB, eu tenho um projeto coletivo. De poder dar voz a essas pessoas que estão historicamente excluídas. E no Maranhão não faz sentido nenhum que estejam, porque nós somos maioria da população. Então, a gente precisa ter uma representatividade, finalmente, em um órgão de uma categoria que é uma categoria importante para o Estado Democrático, que é uma categoria importante para a democracia. Então, quando me colocam, e muitas vezes questionaram, ela fica utilizando o epíteto de mulher preta,
como se eu tivesse pensado em todas as manchetes de jornal ou de blog que saíram, e não é verdade. As pessoas, na verdade, colocam que há uma mulher advogada preta porque elas veem a gente assim. Né? Então, a primeira carimbo que te dão é que você é preta, para te lembrar da tua cor. Né? E aí você precisa ter muita coragem e ter essa resiliência, Noemi. Para mim, a palavra que mais marcou esse período de que eu lancei minha pré-candidatura é a palavra resiliência. Porque muitas vezes a gente vai ser desacreditado, a gente vai ser questionado enquanto profissional, a gente vai ser questionado enquanto mãe, a gente vai ser questionado em todos os aspectos da vida, e a gente precisa manter a cabeça no lugar, respirar fundo e dizer, vou em frente, porque meu projeto é um projeto coletivo, é um projeto para outras mulheres, é um projeto para outros advogados que precisam ter esse espaço, que precisam ter essa projeção também. Com certeza. Mais uma vez, parabéns pela pré-candidatura. Nós estamos caminhando para os minutos finais, né, do nosso encontro. Eu quero fazer a minha pergunta e depois a gente vai abrir para as considerações finais de todas, e da doutora também. Eu queria aproveitar, né, a nossa temática para que a doutora falasse sobre a questão referente ao posicionamento enquanto mulher negra, né, dentro da sua atuação advocatícia. E como que a doutora fez para lidar com a hostilidade, não sei se é a sua realidade, mas é a minha, né, por parte dos colegas, homens advogados brancos que não toleram primeiro, eles não toleram mulheres na advocacia, e quando se trata das mulheres pretas, a gente vê que a intolerância é ainda maior. Então, estou fazendo parte de uma realidade, né, muito dolorosa, não só para mim, mas para outras colegas, e que algumas já, inclusive, desistiram, porque não conseguem mais lidar com isso. E, infelizmente, a ordem não se posiciona, existe um protecionismo muito grande entre a branquitude. E eu vejo o quanto que é importante nos aquilombarmos, né? Nós termos esses encontros, por exemplo, de mulheres pretas, para mim, uma potência muito grande, porque são nestes encontros que a gente encontra a força, né? Que a gente escuta as histórias, né? Como a da doutora Carmen Dora, que a gente consegue ouvir relatos que nos mostram, não, você não passa por isso sozinha e agora você tem, né, ferramentas para lutar. E eu queria que a doutora trouxesse um pouquinho das suas ferramentas e da sua história enquanto mulher negra advogada. O que eu vou contar um pouco para vocês, ele é muito relacionado à minha posição social. Eu venho de uma família bem estruturada, a gente não pode descartar isso, porque cada mulher preta vive uma realidade diferente. Então, a minha realidade eu sou filha de funcionários públicos, de uma família muito bem estruturada, meus pais, graças a Deus, puderam pagar boas escolas, e embora a gente viva isso constantemente, quando se, por exemplo, estuda em escolas particulares, a gente acaba sendo, como eu já falei anteriormente, o único preto, a única preta, a gente acaba buscando alguns mecanismos de autoproteção, né? Ou seja, em vez da sociedade proteger, a gente que tem que ser a nossa prerrogativa, né? E dar um basta, como a doutora Carmen narrou, como a doutora Noemi falou agora, a gente precisa ocupar dois papéis, de ser a nossa própria comissão de prerrogativa e de ser advogada ao mesmo tempo. Então, eu vi essa dificuldade muito mais exposta, muito mais explícita no começo da minha carreira, porque, de fato, eu era muito nova, eu era mulher e era preta, e sou preta, né? Então, essa desconfiança por parte de clientes, de futuros clientes e de pessoas que tratavam comigo na advocacia, ela vinha por esses três fatores, né? Então, quando você também é muito nova, passa aquela sensação, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, e o tempo todo você é questionada nesse sentido de conseguir chegar ao ponto que você quer, né? Alçar a tua advocacia não como um freelancer, como acontece muitas vezes, porque a gente não tem apoio das nossas seccionais. Os advogados e advogadas acabam entrando na advocacia não como uma carreira, não abraçam a advocacia como carreira, mas abraçam como um estágio de passagem até, por exemplo, conseguir chegar no concurso público. Isso é muito ruim, porque isso enfraquece muito a gente.
Então, o meu começo de carreira foi difícil por isso, né? Porque além da questão racial, existia a questão de ser uma jovem advogada que não tinha, porque meus pais não caminham nem um pouco na área do direito, minha mãe é economista, meu pai é engenheiro civil, então eu não tinha ninguém para me guiar nesse caminho, mas tive bons ex-chefes, né? Tive boas pessoas que puderam dizer assim, olha, vai por aqui que é melhor, procura uma qualificação para as pessoas te respeitarem pelo que você sabe, para você ser uma referência na tua área, não tenha medo de, por exemplo, se especializar e atuar naquela área que você acredita que é uma área que é lucrativa. Então, esses primeiros desafios para mim vieram assim, vieram com a desconfiança, por fato, em face da idade, mas também em face de ser mulher e preta. E depois que eu entendi a necessidade de fazer uma boa qualificação, porque fiz especialização e depois fiz mestrado, esse racismo começou a aparecer para mim de uma maneira mais sofisticada, né? Já não é naquele racismo de não vou deixar você entrar porque você é preta, mas assim, não é bem você que a gente está procurando, embora o currículo fosse muito bom. Então, e outro diferencial também que me ajudou muito a superar certas barreiras foi o fato de também estar presente na academia. Então, quando você começa a dar aula, você começa a criar uma referência para os seus alunos. Depois de 10 anos, você começa a encontrar nos fóruns aquelas pessoas que foram teus ex-alunos. Então, eles te reconhecem enquanto um ponto a ser, um exemplo, né? Um ponto a ser olhado, a ser observado, e as pessoas já começam a te respeitar mais por isso. Então, talvez o meu caminho na advocacia não tenha sido tão difícil como das outras colegas por conta desse referencial, de eu estar dentro da academia, de eu formar determinados advogados para atuação na militância mesmo, e isso me fez abrir portas que talvez, se não tivesse encampado por esse rumo, não tivesse abrido mesmo. Então, eu sempre parto desse ponto de partida, né? A forma da minha posição social também, ela ajuda que a gente não esteja tão massacrado muitas vezes, né? E as pessoas, elas te embranquecem mesmo. Eu lembro que muitas vezes, o meu marido é um homem branco, então muitas vezes as pessoas iam falar com ele e não falavam comigo, e depois que eu me apresentava enquanto advogada, é que eles me viam, né, enquanto tal. Então, esses desafios, essas dificuldades, elas muitas vezes são mascaradas pelo fato de o meu sócio e esposo ser um homem branco, né, e abrir a porta para entrar na porta que eu quisesse que ser aberta. Eu preferiria muitas vezes que tivessem me visto como advogada, sem necessidade de ter um homem do lado, de ter um sócio branco do lado para ser apresentada. Mas é isso, foram essas as dificuldades que eu tive, né, de muitas vezes não ser vista ou ser embranquecida em razão das pessoas que eu convivia, e só depois de estar numa posição, por exemplo, como pré-candidata, que as pessoas começam a me ver, realmente ela é advogada, ela é a professora, ela é a referência, ela é a pessoa que a gente tem que respeitar, não só por ser preta, mas por ser advogada, por ser mulher também. Excelente. Gente, eu quero agradecer a participação de todas, agradecer principalmente a doutora Eliane Fernandes por compartilhar com a gente nesta noite. Estamos finalizando, vou abrir a palavra para que vocês, né, façam as considerações finais, né, e quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Eliane Macedo, doutora Pietra, doutora Carmen, doutora Daniele, doutora Pérola, e também agradecer por terem compreendido nossas falhas técnicas. A gente vai depois subir essa gravação para o YouTube, né, para quem quiser acessar futuramente. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui, né, de conduzir esse quadro através da ANAM e de poder compartilhar com mulheres, né, tão competentes, incríveis. Todo encontro que a gente tem nesse quadro, eu aprendo muito e me sinto muito revigorada, né? Eu acho que a gente
tendo essa oportunidade, enquanto jovem advogada, né? Vou fazer 3 anos de advocacia, em fevereiro ainda, e isso me motiva muito, porque no começo acho que a gente enfrenta todos os desafios possíveis que existem dentro da advocacia, né? Não que em algum momento seja fácil, mas agora, né, eu fico pensando, se eu não desistir nos próximos 5 anos, não desisto mais. Enfim, vai lá, doutora Liane. Tá chegando naquele limite, né? Se passar de 3 anos, vai, abraça e vai com fé que vai dar tudo certo. Pois é. Pronto, doutora Liane Macedo, fique à vontade. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender com a história de cada uma de vocês. Cada pergunta me leva a refletir um pouco do que eu passei e venho passando. Estar hoje como presidente de uma comissão na OAB não é fácil, principalmente quando você inova em criar uma comissão, e eu vou trazer uma notícia muito bacana. Nós conseguimos criar uma cartilha para falar sobre os direitos das pessoas idosas. Então, essa cartilha está na versão online e também na física. E você trazer esses projetos e fazer com que eles aconteçam, sair da sua cabeça como mulher preta numa sociedade que é tão radical, é difícil. Mas eu tenho, como foi muito bem dito aqui, eu tenho um dever cívico que vai além da minha atuação como mulher, como profissional. Então, que eu traga pelo menos uma sementinha e que essa semente faça com que as pessoas tenham uma consciência de quais são os seus direitos. E os idosos, principalmente nesse momento pandêmico, sofreram muito em face de violência, em face dos seus direitos não serem respeitados. Então, eu trago aqui a mensagem de que estejamos sempre em estado de presença de forma muito respeitosa com todas as pessoas que perpassam em nossas vidas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Doutora Pietra Gomes, fique à vontade. Seu áudio está... pronto. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder ouvi-las, a oportunidade de aprender, a oportunidade de trocar experiência e especialmente debater sobre questões que nos são muito sensíveis, que nos são caras, e também dizer o quanto, ouvindo vocês, o quanto é desafiante, né, a representatividade e a implementação da própria política racial, né, que foi aprovada o ano passado, quanto é difícil efetivar essa política dentro de um espaço que nós sabemos que é um espaço embranquecido, um espaço de poder, que é a nossa ordem. No entanto, apesar dos desafios, creio que nós, especialmente nós, mulheres negras, que temos uma garra e uma perseverança e um foco, inclusive da nossa ancestralidade, nós herdamos isso, né, da nossa ancestralidade, de assumir esse compromisso, como a doutora Pérola falou, né, não somente nós estarmos nesse espaço, mas também assumimos o compromisso de levar outras mulheres negras e, por que não, homens negros, para o espaço de poder. Porque somente nós vamos poder construir uma OAB democrática quando todos e todas estiverem nesse espaço. E para que todas e todas estejam nesse espaço, nós precisamos também criar um espaço que seja acolhedor, para que essas pessoas possam se sentir acolhidas, confortáveis e também tenham a consciência do pertencimento, porque a ordem dos advogados do Brasil, na verdade deveria ser a ordem da advocacia, né, por uma questão de gênero, ela também é feita por nós, advogados e advogadas negras. Então, para que a gente possa ter uma efetiva representatividade, uma efetiva paridade, precisamos estar nesse espaço, mas que esse espaço também seja um espaço que nos receba. E para que a gente possa
ter essa representatividade, necessariamente nós precisamos estar em espaços, em cargos de direção, em cargos de destaque no conselho, na diretoria, porque somente nós vamos exercer esse poder no momento que nos é dada a oportunidade de fala e de escuta. Então, que hoje nós possamos refletir sobre uma nova construção, uma nova OAB mais democrática, mais acolhedora, e que, na verdade, acolha as pautas, especialmente da advocacia negra, e que a gente assuma esse compromisso de modificar essa atual situação, né, que nós vivenciamos hoje, e num espaço de poder que é embranquecido, que não é tão acolhedor como nós gostaríamos. Obviamente tivemos avanço, mas que seja nesse sentido. Mas cada uma de nós precisamos assumir o compromisso para que a gente possa modificar esse espaço, que também é o espaço nosso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Pietra. Doutora Daniele, com a palavra, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, principalmente, né, a doutora Eliane, tem aqui a minha torcida, né, para que essa presidência se efetive, né, e que os negros, eles passem, de fato, a ocuparem toda a OAB, né? Nós avançamos muito com as comissões da verdade, né? Aqui no Rio nós temos uma diretoria de igualdade racial, que eu também faço parte, mas nós podemos falar sobre tudo, nós podemos estar em todas as posições, no direito civil, no processo civil, no direito imobiliário, na presidência da OAB, no Conselho Federal. Então, nós precisamos realmente sair dos espaços que eles entendem que competem a nós, né? Em todas as instituições. E assim funciona também na OAB. Tá? Então, é assim que eu entendo, e eu agradeço a todas, toda a participação de todas foi de engrandecimento, e que eu estou aqui na torcida pela doutora Eliane. Eu espero que essa presidência se efetive e que possamos ir para o Maranhão, né, sem o Covid, possamos nos abraçar e comemorar essa vitória. Boa noite a todas. Boa noite, doutora. Doutora Pérola Thaís, fique à vontade para fazer suas considerações. Essa noite, certamente, estando com vocês, foi uma noite muito rica para mim, de grande aprendizagem, mas eu não poderia me despedir de vocês sem fazer sem trazer 3 pontos importantes que eu julgo que, entre todas as falas, né, eu acho muito importante, quando a gente fala em grandes escritórios, nós começarmos a pensar em fortalecer os escritórios de negros e negras. Falamos em grandes escritórios e se esquecemos muitas vezes que esses grandes escritórios podem estar na nossa própria casa, que é no nosso próprio escritório, né? Que muitas de nós estamos criando, né, os escritórios para atender várias questões da área jurídica, em especial da questão de combate ao racismo e também das injúrias raciais que chegam nos nossos escritórios, para que a gente possa fazer alguma coisa, para que a gente possa ter um olhar não somente técnico e jurídico, mas também um olhar técnico e de sensibilidade, né? Então, acho que é bem importante. A gente tem visto que algumas possibilidades de verbas, de possibilidades estão chegando, então a gente tem que fortalecer os grandes escritórios. E uma das coisas que eu também queria colocar aqui é dos grupos de acolhimento. Eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez tanto no Whats quanto no próprio Insta um grupo de juristas negras, mulheres, somente por mulheres, que são bacharéis em direito, advogadas e também estagiária. A gente entendeu que agregar
todos esses grupos a gente estaria sendo muito mais fortalecida na rede do que somente por advogadas negras. Então, aquela que está chegando e está sendo uma ainda estagiária em direito, e aquela que ainda não tirou a sua carteirinha da ordem devido a essa questão da pandemia, essa loucura toda, nós temos que acolher. E é esse povo que vai estar depois disputando futuramente os espaços da OAB, que é a nossa casa. E sempre será, porque foi a profissão que nós escolhemos ser. A gente sabe o quanto é difícil, mas foi a profissão que nós escolhemos ter. Então, ter esse espaço de acolhimento, ele é muito importante, porque é isso que a gente faz nesse grupo que temos, é ouvir as nossas dores, contar as nossas histórias, de como somos tratadas algumas vezes nas audiências, por alguns magistrados, ou seja, e aí indo para o terceiro ponto e já finalizando, a eleição da OAB é muito importante porque nós temos que estar articulados em todo o Brasil. As eleições inéditas, como alguns grupos já estão falando, né, da nossa querida doutora Eliane e algumas pessoas da rede social já estão comentando, tem que ser fortalecido lá e em todos os outros 26 estados. Né? Nós temos que conseguir fazer este empoderamento, porque a partir do momento que nós fizermos esses empoderamentos de nominatas, de nomes, de articulação, nós não ouviremos mais relatos como o da doutora Carmen, que é relatos que nos trazem dores, né? Nos traz lembranças de alguma forma ou de outra de como fomos tratados, inclusive dentro da sala de aula, por alguns colegas ou por alguns professores. Eu, pelo menos, me falo do meu lugar de fala, Rio Grande do Sul, uma negra, oriunda de uma universidade privada, como a PUC-RS, por exemplo, é muito difícil, é desafiador, mas estou aqui, sobrevivi e tenho uma grande tarefa, que como foi trazido aqui pela doutora Pietra também, que é a tarefa de empoderar os meus, empoderar homens e mulheres negros que estão nessa caminhada da advocacia negra, e acho que a ANAM, né, a Associação Nacional de Advocacia, ela tem uma grande tarefa que é empoderar as pautas, empoderar a nossa advocacia, empoderar os nossos escritórios. Então, quero desejar para todas vocês um grande abraço, muita sorte, muita luz, doutora Eliane. Estaremos contigo certamente movimentando as redes sociais, que nesse momento de pandemia é a arma e é a ferramenta que temos. E aí eu digo para as nossas duas doutoras Eliane, porque eu gosto muito da doutora Eliane Macedo, que está sempre fazendo os ao vivos, enfim, acompanho bastante, e sinta-se representada por todas nós, doutora Eliane do Maranhão. Saibas que não estará sozinha, estará juntamente com as nossas energias, com as nossas forças, nesse pleito. Tu não estás sozinha. E acho que é um desafio para muitas outras nós futuramente também estarmos dentro dos nossos estados assumindo, né? Nós e as outras nossas irmãs aí que encontramos na caminhada da advocacia. Um grande abraço a todas e muito obrigada por essa noite rica e maravilhosa. Obrigada, doutora Pérola. Fico muito feliz com suas palavras e realmente 3 pontos que a gente precisa tocar, né? O fortalecimento da nossa advocacia, dos nossos escritórios, né? A ocupação dos espaços, né? Nessas campanhas eleitorais da OAB. E, enfim, o fortalecimento, né? Da rede de apoio. A gente tem, inclusive, uma rede nacional. Eu acho que eu nunca mencionei isso nos encontros da ANAM. Tem um coletivo que se chama Dororidade Jurídica, que eu faço parte, que tem mulheres advogadas, né? Então, estão todas convidadas a participarem, né? Depois, se quiserem, só falar com a gente lá no grupo, que eu mando o link para vocês ingressarem. E a gente sempre procura se reunir para justamente debater técnicas e estratégias de enfrentamento do racismo dentro da ordem e dentro da nossa profissão, né? Na atuação jurídica nos tribunais mesmo. Doutora Carmen, Dora, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço à ANAM essa oportunidade de estar aqui com mulheres tão valorosas, mulheres empoderadas, mulheres brilhantes. Doutora Helenice realmente preenche todas as qualidades para ser presidente da Ordem, e sei que ela será uma ótima presidente, porque ela tem uma visão ampla, é uma mulher
firme, uma mulher de posicionamento, uma mulher que sabe responder aos questionamentos. E a luta pela igualdade, pela posição em quadros mais acessíveis, direção e assessoramento, é uma luta cotidiana, é uma luta dos povos oprimidos do mundo todo, é uma luta pelo respeito, pela dignidade. E a luta faz a lei. E nós estamos lutando porque nós queremos fazer a lei da igualdade real e não apenas formal. Nós podemos, como disse Barack Obama, e nós somos a resistência positiva em movimento, jargão que eu criei enquanto presidente, porque o tempo todo nós estamos buscando estratégias para encontrarmos o respeito à dignidade humana, para ocupar o espaço que é nosso, para nos defendermos das agressões, das arbitrariedades. Então, nós resistimos. O povo negro é um povo que resiste, é um povo que não se cansa, porque é um povo esperançoso, é um povo que acredita. Então, parabéns a todas vocês que estão aqui. Aprendi muito também ouvindo a todas. Essa troca de experiência é muito rica, porque sempre nos traz mais uma luz, o que nos permite afirmar que a luzinha pequena no final do túnel não é o término de nada, é apenas o começo. É apenas uma luz que vai se aclarando, se aclarando, se aclarando, para nos conduzir àquele caminho que nós queremos, a da igualdade, do respeito, da dignidade. Parabéns, minha presidente da OAB Maranhão. Obrigado a todos. Obrigada, doutora Carmen. Doutora Carmen, Oxalá. Ela é muito poética, viu? Eu sinto ter que interromper ela, porque eu ficaria aqui ouvindo várias vezes, né? Porque primeiro os causos... Toma posse. Com certeza. Os causos são tão interessantes, né, que a doutora Carmen traz, e ela tem, assim, uma oratória que eu fico, Jesus, um dia quero chegar nesse nível. Doutora Eliane, obrigada pela sua participação, obrigada a todas pela participação. Eu quero abrir a palavra para a doutora fazer suas considerações finais e já encerrar, e dizer que eu fiquei muito feliz, mais uma vez, de participar. E eu tenho certeza, né, que este episódio do Parlatório foi bastante profícuo e enriquecedor para quem acompanhar, né, vai conseguir apreender tudo isso. E quero desejar boas vibrações na candidatura, né, e espero que seja eleita. Acho que vai revolucionar a OAB, não só o Maranhão, mas a OAB nacional, né? Vamos lá. Eu agradeço mais uma vez essa conversa tão importante, tão necessária, a gente trocar essas experiências, a gente se fortalecer sobre tudo. Angela Davis, que é uma filósofa estadunidense, ela diz que quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Então, que nós possamos nos manter em movimento, que nós possamos dar as mãos às outras mulheres, que a gente faça desse caminho menos cruel para as próximas gerações. A gente começou lá em Esperança Garcia, primeira advogada preta, reconhecida pela OAB do Piauí, como a primeira advogada mulher preta, e é essa ancestralidade que a gente busca no nosso dia a dia. É o vigor da Esperança Garcia, é a resiliência da Esperança Garcia, e é o olhar para o futuro, um futuro mais promissor, um futuro mais próspero, um futuro mais forte para a advocacia feminina preta, um futuro muito mais cheio de esperança, né, para as nossas próximas gerações. Então, eu deixo aqui o meu compromisso com a advocacia, né, de que possamos trilhar por caminhos menos tortuosos, que possamos trazer e resgatar essa conversa tão saudável com a sociedade, para que a gente possa realmente ocupar os espaços de poder, não de uma maneira leviana, mas de uma maneira que possa trazer representatividade e esperança às próximas gerações. Com certeza. Boa noite a todas, obrigada pela participação. Até a próxima, né? Fico muito feliz de poder participar. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. Boa noite. Aqui tá muito frio em Porto Alegre, viu?